Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo O Eterno Recomeço do livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! O Eterno Recomeço. Muita gente me pergunta: como é ter chegado lá? Como é ter chegado no topo? Eu costumo responder que ainda não cheguei a lugar algum. Simplesmente eu continuo indo. Indo para onde? Na direção de um eterno recomeço. Parece contraditório, eu sei, mas para mim faz muito sentido. Observe a imagem da página seguinte. Já faz mais de 6 anos que postei esta imagem pela primeira vez nos perfis das redes sociais do Geração de Valor. Ela já foi visualizada por dezenas de milhões de pessoas em vários países, recebendo sempre um enorme feedback. A primeira leitura, a mais imediata e eficaz, transmite um enorme conforto a seus observadores, pois muitos deles passam por momentos difíceis e identificam que essas adversidades fazem parte da fase 1 em que se encontram. Então fica claro que a primeira fase é mesmo a mais difícil, quase impossível. Mas a mensagem dessa imagem não para por aí. Ela também mostra que as fases seguintes ficarão cada vez mais fáceis. Inicialmente, a imagem transmite uma mensagem de conforto no presente e, ao mesmo tempo, uma mensagem de esperança para o futuro. Descrição da imagem pelo Mente Aberta Audiobooks. A imagem é a imagem do sucesso como uma escada, onde apresenta-se um homem olhando a fase 1, um pouco acima da sua estatura. À medida que as fases seguintes vão ficando mais altas, porém cada degrau se torna menor. E os degraus são infinitos. Fim da descrição da imagem. Recentemente, fiz a seguinte pergunta aos usuários do aplicativo do Geração de Valor. Olhando para a imagem, em qual fase você se encontra? Esse exercício provocou excelentes reflexões e conclusões interessantes. Porém, ao me perguntarem em que fase eu estaria, eles ficaram surpresos com minha resposta. Disse que eu me encontrava na fase 1. Como assim? Um deles perguntou. A busca constante por novos pontos de inflexão, por novos desafios, por mudanças de vida, pela subida de novos andares e pelo desenvolvimento do próprio potencial sem se acomodar, sem enterrar os talentos e sem ser controlado pelo medo de perder. Ao contrário, movido pelo desejo de conquistar ainda mais e melhor, fará com que vivamos num eterno recomeçar e que sejamos frequentadores da fase 1. A cada ponto de inflexão, saímos da zona de conforto. Pare para pensar em cada um dos 10 pontos de inflexão que descrevi para vocês e vejam como minha vida mudou em cada um deles. Por um lado, foi extraordinariamente rápido e com resultados incontestáveis. Mas, por outro, houve um preço a ser pago. A cada ponto de inflexão, voltei para a fase 1. Só que do andar de cima, tudo era novo e não dominava mais aquele território. Tinha que sentir as dores de minhas limitações naquele novo momento, enquanto aprendia coisas novas e me desenvolvia. Cada ponto de inflexão que vivi funcionou como um MBA e saí de cada um deles melhor do que entrei. Para muitos, a melhor notícia do mundo é o que a imagem transmite. No futuro será tudo mais fácil. A minha leitura é diferente. Quando tudo poderia ficar mais fácil, eu vou renunciar à minha zona de conforto e vou retornar à fase 1 de um patamar mais elevado. Os acomodados acham isso insuportável. Para mim, insuportável mesmo é ficar fazendo a mesma coisa por 30 anos, o que explica o fato de muitos odiarem as segundas-feiras e amarem as sextas-feiras. Alguns me perguntam: você demorou para se adaptar a esse estilo de vida? Eu respondo
que no início eu me adaptei rapidamente, porque meu apetite para crescer era tão grande que achei barato o preço que estava pagando e entendia que caro mesmo é a estagnação. Mas com o passar do tempo, eu passei a desejar as mudanças e as dores do crescimento. Quando tudo começa a ficar muito repetitivo e muito sob controle, pode ser sinal de que estou me acomodando. A acomodação fede. Ela é uma areia movediça que mata lentamente o nosso entusiasmo. Parece bom, parece prazeroso, mas dura muito pouco tempo. Mas esse estilo de vida não gera muito estresse? Sim, mas perceba que o simples ato de respirar gera estresse. No entanto, penso que o estresse gerado pelo fracasso e a estagnação é muito maior do que o estresse vivido por uma vida repleta de pontos de inflexão. A mesmice é extremamente entediante e estressante, enquanto uma vida repleta de novos roteiros e aventuras é completamente excitante. De tirar o fôlego, é inesquecível. Porque admiramos atletas, os que sobem o Everest e os que resolvem largar seus empregos para darem uma volta ao mundo. Admiramos porque nos inspiramos em conhecer histórias de pessoas que abriram mão da rotina proposta pela linha de montagem da sociedade e tiveram a coragem de viver os seus sonhos. Admiramos isso, mas nem sempre tomamos a coragem de sermos os próximos da fila. Nos 10 pontos de inflexão que apresentei neste livro, tive vários tipos de experiências. Em algumas delas, não tinha a menor ideia de que estava passando por situações que mudariam minha vida para sempre. No entanto, em outros, minha consciência sobre o ponto de inflexão era tão grande que me desgastei mais do que o necessário. Em apenas um deles, o ponto de inflexão foi decidido por uma pessoa que sequer me conhecia. A melhor maneira de encerrar este livro será falando de um próximo ponto de inflexão, falando sobre o maior de todos eles, o que jamais vivi e que marcará o meu futuro com grande impacto. É um ponto de inflexão que está em construção. Ainda não tenho todas as respostas, mas as que tenho, vou compartilhar com vocês. Sem mais rodeios, está decidido que, até 2022, deixarei de ser empresário. Não terei mais empresas e, aos 50 anos de idade, não me aposentarei. Ao contrário, pretendo manter o mesmo ritmo de trabalho, porém, priorizando projetos sociais de grande impacto no sentido de resolver algum problema importante na sociedade. Tenho vários em mente, mas nada que possa ser antecipado agora, pois ainda tenho 4 anos para decidir o caminho a seguir. Com um patrimônio que poderá ser maior que 5 bilhões de reais em 2022, aos 50 anos, acharia muito repetitivo trabalhar por mais 10 anos para elevá-lo para 50 bilhões. Os homens mais ricos do Brasil tinham menos patrimônio do que eu quando tinham minha idade. Numa situação normal, no caminho em que me encontro, seria apenas uma questão de tempo também chegar lá. Mas para quê? Pois é, quero mudar. Quero um novo ponto de inflexão. Quero trocar mais algumas dezenas de bilhões de reais por uma vida que, para mim, terá mais significado. Afinal, 5 bilhões ou 50 bilhões, que diferença fariam em minha qualidade de vida? Sinceramente, nenhuma. Então, a partir de 2022, o jogo que quero jogar não será mais um jogo de um monte de zeros em minha conta bancária. Esse jogo, até lá, eu já terei concluído com sucesso. Missão cumprida. Estou com fome de bola por um novo jogo. Um jogo em que minha única remuneração será a satisfação por ver a mudança na vida de pessoas que hoje são rejeitadas por essa sociedade hipócrita. Essa é a hora em que alguns sempre me perguntam: política, Flávio? Eu acho que não, mas ainda é muito cedo. Uma coisa é certa: quero ser um ponto de inflexão na vida de outras pessoas e dedicar 100% do meu tempo a isso. Como será? Ainda tenho 4 anos para descobrir essa resposta.
Reflexões finais. Para encerrarmos, vou propor 3 reflexões. 1. Quais foram os pontos de inflexão que você viveu em sua vida até o momento? Geralmente, uma pessoa média vive poucas mudanças. Em geral, a escolha da carreira quando presta um vestibular, o casamento, os filhos e quase todo mundo para por aí. Às vezes, as coisas mudam porque houve uma demissão inesperada ou outros percalços que a vida lhe pregou. Mas mudanças mesmo, promovidas voluntariamente, são coisas raras. 2. Quais foram os pontos de inflexão que você deixou de viver por medo ou insegurança? Não tomar uma decisão por definição é uma autêntica decisão de não decidir coisa alguma. Vamos tocar nessa ferida. Se você já viveu isso, relacione abaixo. 3. Por fim, assim como eu que planejo um ponto de inflexão em 2022, o que você planeja para a sua vida para os próximos 5 anos? Vai mudar alguma coisa ou ficará como está? Escrevi este livro abrindo muitas particularidades e intimidades para que você pudesse estudar um pouco sobre meu padrão mental e sobre os desafios que vivi até o momento, desde quando frequentava uma escola pública na boca de uma favela no Rio de Janeiro, até o que pretendo realizar aos meus 50 anos de idade. Tudo isso tem apenas um foco: você. Eu não sou o foco de toda esta narrativa. Eu sou apenas uma referência usada para ilustrar a mensagem de que você tem uma vida inteira pela frente, cheia de decisões e pontos de inflexão. Eu desejo que você tenha muita história para contar, aventuras para viver e pontos de inflexão de tirar o fôlego. Não tenha medo. Salte de bungee jump. Sobre o autor. Flávio Augusto nasceu na periferia do Rio de Janeiro, onde estudou em escolas públicas. Aos 19 anos, trancou a Faculdade de Ciências da Computação na UFF, Universidade Federal Fluminense, para vender cursos de inglês, 4 anos antes de fundar a sua própria escola. Flávio se tornou um empresário admirado pelos brasileiros e possui negócios em todo o Brasil e nos Estados Unidos, onde construiu o segundo maior estádio de futebol da América, palco dos jogos do Orlando City, time do qual é proprietário. O empreendedorismo é sua paixão, por acreditar que, apesar de todas as contradições do país, ainda é um caminho possível para a mudança de vida dos que estão dispostos a sair do fluxo comum, a assumir riscos e a trabalhar sem olhar para o relógio.